Olá, boa noite. Começando a live aqui no Instagram, terça-feira, nossa live de terça. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer um desenho muito simples, mas que nos dá toda a noção de volume, de profundidade e de liberdade, né? Boa noite a quem está chegando. Derli, Bebel, olá Bebel, sejam bem-vindos. Uma live hoje eu vou usar como referência um trabalho do Salvador Dalí, esse artista conhecidíssimo do século XX, um artista extremamente conhecido do século XX, um dos mais impactantes, né? Poucos artistas, na verdade, impactaram tanto o século XX quanto o Salvador Dalí, que com a sua obra, né, ele imediatamente, a gente olhando um trabalho dele, a gente imediatamente reconhece como sendo dele, né? E fora toda a excentricidade da sua figura, das coisas dos acontecimentos, né, que ele fez durante a vida. Cara, muito interessante. Salvador Dalí, esse espanhol catalão, é um dos grandes artistas do surrealismo, né? Talvez o mais, talvez não, com certeza o mais popular desse movimento da arte moderna, né? Da arte do século XX. Então vou fazer um desenho partindo, na verdade, né, de um trabalho dele. Esse aqui é o quadro Persistência da Memória, talvez o quadro mais conhecido do Dalí, né? Eu vou pegar um detalhe, né? São esses relógios moles, né? É um ícone da arte do século XX, conhecidíssimo esse trabalho, né? Uma marca registrada dele aqui, as formigas, ele tem mosca, vermes, nesse quadro aqui não tem verme nem gafanhoto, que eram marcas registradas dele, mas tem as famosas formigas e esses relógios moles, esses relógios meio que se derretendo nessa paisagem, uma paisagem árida. Então eu vou pegar, aqui se a gente pegar esse detalhe, né, desse relógio, é um trabalho conhecidíssimo do surrealismo. Se a gente pegar aqui, nós temos vários elementos aqui do realismo, né, daquilo que pode nos dar a noção de volume, de profundidade, e um trabalho extremamente, uma figura extremamente simples e ao mesmo tempo tão marcante, né? Isso nos faz perceber também a liberdade que o artista pode ter em criar. Ele criou esse trabalho a partir de, ele chegou a escrever isso, que é quando ele estava comendo, se deliciando aí com um famoso, com o queijo camembert, né? Um queijo suculento e um queijo mole, né? Então quando ele comia o queijo, ele logo pensou nesse relógio mole e depois fez esse trabalho, esse belo trabalho, que é uma tela, na verdade, muito pequena, tá? É uma tela pequenininha, ela está no Museu de Arte Moderna de Nova York e ela tem 24 centímetros por 33. 24 centímetros por 33 é um pouco maior do que essa folha ofício, né? Na horizontal, um pouquinho maior do que essa folha, essa tela pequenininha. Então aqui ela está até tá quase que 1 por 1, vamos dizer, ó, tá 1 por 1 praticamente, sobra um pouquinho para cima aqui, ela é mais ou menos essa medida aqui da referência. Então nós vamos usar essa referência como ponto de partida para o nosso desenho. Primeira coisa, vou trabalhar aqui com lápis 6B, vou direto no lápis 6B, um lápis macio, né? Um papel folha tamanho A4, um canson, tá? Mas podem usar o papel que vocês quiserem. Quem quiser acompanhar, seria muito interessante esse estudo, de acompanhar realmente enquanto eu estou fazendo, ok? Primeira coisa, vamos traçar essa diagonal. A ideia aqui não é uma cópia do quadro dele, mas usar como ponto de partida, estudar
essa forma, tá? E luz e sombra, enfim, os volumes. Então a primeira coisa, vamos traçar essa diagonal. Vou colocar aqui, vou ampliar um pouco. Trazer essa diagonal aqui. Uma diagonal. Agora sim, essa diagonal que vai definir, né, o caimento aqui, essa curvatura aqui do relógio, né? O relógio apoiado sobre essa área, parece uma mesa, ao mesmo tempo parece um barranco, porque tem uma árvore. Isso é o surrealismo, né? O surrealismo é a busca por imagens do inconsciente, né? Do sonho. Ó, uma horizontal aqui, uma diagonal, agora uma horizontal levemente abaulada aqui. Eu estou ampliando um pouco. Agora aqui a gente faz essa curva. A gente faz uma oval, não é uma bola, né? Não é um círculo, é uma oval aqui, né? Achatado, um círculo achatado. Agora vamos descer, ó, fizemos uma meia oval, vamos descer agora aqui, exatamente na diagonal. Nós descemos aqui, vamos curvando agora um pouco aqui, e a gente tem que notar o seguinte, tem que perceber que essa área aqui, né, daqui aqui, é menor do que essa, né? Essa parte que cai, para dar um sentido realmente de derretimento. Então aqui a gente vai esticar mais, vai ser um pouco maior do que aqui. Uma imagem extremamente simples, mas que vai dar um realismo, mas um realismo mágico, né? Um realismo de sonho, que é o sentido aí do surrealismo. Salvador Dalí, esse artista espanhol, ele nasceu em 1904 e faleceu quando eu tinha 17 anos, eu me lembro perfeitamente, 1989, quando ele morreu. Eu estava assistindo televisão, era exatamente o Jornal Nacional naquela época, e noticiou que ele havia morrido. Antes havia noticiado, algum tempo antes, eu não lembro quanto tempo antes, que ele tinha o castelo que ele morava, ele ficou muito rico, né, ganhou muito dinheiro com sua arte, e onde ele morava pegou fogo. E aí ele sofreu graves queimaduras e tal, mas não morreu nesse incêndio, mas morreu depois. Ele já tinha perdido o grande amor de sua vida, que foi a Gala, né? Sua musa inspiradora. Então a primeira coisa é isso. Isso aqui que vai definir o caimento, né? Essa diagonal. Criamos uma meia oval aqui na horizontal. Exatamente onde pega aqui a diagonal, a gente derrete ela, esse relógio. Então a coisa é feita gradativamente. Agora vamos fazer essa moldura aqui do relógio. Deixa eu ver aqui quem tá. Fala, Geina. Vaninha, tudo bem? Rose, olá Rosilene, boa noite, tudo bem? Andresa, Alice, Fátima Botelho, Heitor, Fátima, deixa eu ver, Derli, Vaninha, Bebel. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Henrique, meu xará, poderia explicar se tem diferença entre expressionismo e impressionismo? Total, tem total diferença. Aqui hoje é surrealismo, tá? Isso aqui é surrealismo.
Mas a sua pergunta, expressionismo e impressionismo, tem total diferença. O expressionismo é um movimento de dentro para fora, tá? O impressionismo não, é um movimento de fora para dentro, quer dizer, você olha uma imagem, os impressionistas, por exemplo, pegar Monet. O Monet olhava uma imagem, ele partia sempre de uma imagem real, por isso a pintura, por exemplo, a plenar, né, o desenho a plenar, você ir e ficar de frente, né, de uma paisagem, a paisagem real na sua frente, e você perceber as mudanças, principalmente as mudanças climáticas, as mudanças atmosféricas, as mudanças da luz em relação ao tempo, né? O tempo vai passando, você tem você muda. Então, antes que mudasse, você tinha que trabalhar. Por isso as pinceladas rápidas e sem muita conclusão ali, levando um pouco para o subjetivo, porque era o tempo, né, que você tinha para trabalhar. É a pintura equivalente à fotografia, no sentido do tempo, né? A fotografia tinha sido criada um pouco antes, né? E a fotografia é o quê? É você congelar a imagem, a instantaneidade da imagem. E o impressionismo foi criado com essa proposta também, só que em pintura. Então você tinha que congelar aquela pintura, aquela percepção, não através da fotografia, mas da percepção visual que o artista tinha. Então é um movimento de fora para dentro, você filtra dentro da sua percepção. Você olha, traz para dentro e coloca na tela. Já o expressionismo, vamos pegar Van Gogh, por exemplo, que trabalhava com a técnica impressionista, mas com um movimento contrário, que era um movimento de fora para dentro. Você pegar o seu sentimento, o seu estado emocional, o seu estado de espírito naquele momento e usar como referência algo, mas o sentimento, a sua percepção é de dentro e não de fora. É um movimento oposto. Expressionismo é uma expressão. O impressionismo é uma impressão que você tem de uma imagem, né? Então, total diferença. Vamos lá, vamos continuar aqui. A moldura. Então, a gente nota que essa moldura aqui, nessa parte aqui a gente tem que entender a perspectiva, né? Se vocês perceberem aqui, tudo que está na frente é maior. Tudo que está mais atrás diminui, né? À medida que vai se afastando, vai diminuindo. Então, nesse relógio aqui, a gente tem isso, né? A gente tem, por exemplo, essa moldura aqui é mais larga do que essa, porque essa aqui está na frente, né? É mais larga. E, à medida que se afasta, diminui. E ele explora bem isso, né? Coloca aqui bem largo e aqui mais fino, para dar o sentido de profundidade. Uma outra coisa que cria volume é luz e sombra. Então aqui a gente tem essa luz, aqui a gente tem essa sombra, né? Você tem na própria moldura aqui a luz e sombra, a gente tem a luz que explode aqui, uma luz mais forte, a luz forte, a gente tem a luz baixa, nós temos aqui a sombra e nós temos a luz rebatida, que é como se a luz viesse daqui, então ela bate na mesa, né, ou nisso aqui e volta, né, e reflete aqui. Então é a luz rebatida. A mesma coisa, ela bate aqui no relógio e volta aqui. Então cria esse anelzinho de luz, é a luz rebatida. Então isso é o que nós vamos explorar aqui também. E a gente sabe da luz, aonde é que está vindo a luz, de onde é que está vindo. Por exemplo, aqui fica muito claro, né, nessa mosca, olha só, essa mosca aqui, com a luz projetada do lado oposto aqui, do lado de cá, né? Então isso é sinal de que a luz está vindo nesse sentido. Bate nela, né, e projeta a sombra. Mesma coisa aqui nos ponteiros, ó. Então vamos lá. Então é muito interessante estudar os grandes mestres, porque, né, tá tudo aqui. Eles trabalham a imagem pensando nisso, né? Eles dominam esse tipo, né? Eles têm essa compreensão. Gente, tenta esticar o traço, tá? Você pode interromper, olha só, começa aqui, pode interromper, mas não fica fazendo isso, ó, ou zigue-zague. Não,
traz o traço, estica. Depois a gente faz os ajustes, apaga. Aqui já é um pouco mais estreito do que aqui. Esse lado aqui mais largo do que esse, para dar o sentido da profundidade. Agora eu vou dar uma apagadinha aqui. Estou usando aqui a caneta Mono Zero, caneta borracha. Isso é uma borracha. Pode ser uma borracha comum, sem problema. Pode pegar uma borracha comum, corta, olha só, faz uma pontinha e aí vem apagando. Evitar esfregar a mão no papel. Usa um pincel ou uma escovinha limpa, uma escovinha macia. Hoje eu estou partindo de um trabalho, do trabalho mais conhecido, do Salvador Dalí, esse artista famosíssimo do século XX, morreu em pouco tempo, né? Vamos dizer, em 1989, tinha 17 anos quando ele morreu. Me lembro perfeitamente, porque era um artista que eu admirava muito. Acho que todo artista, quando está começando, uma das inspirações é o Salvador Dalí, né? O Salvador Dalí realmente inspira os jovens artistas. Olha só, já vou jogar uma sombra aqui. Antes de jogar detalhe, nós vamos dar uma trabalhada na sombra. Não vou fazer a paisagem, tá? Só mesmo o relógio mole. Esse relógio que ele se inspirou, segundo Dalí, nada mais é do que o queijo Camembert. Na verdade, o queijo Camembert foi um ponto de partida para ele trabalhar essa coisa meio do inconsciente, né? Ele conseguiu muito sucesso, ele teve muito sucesso com essa sua proposta dele de registrar o sonho, né? À luz do sol, né? Você colocar uma paisagem árida com luz, né? Não é uma luz noturna. Geralmente seus trabalhos são bem iluminados, então parece uma luz solar, né? Uma luz baixa. É bem interessante essa luz dele. São imagens extremamente reconhecíveis, né? A gente olha para um trabalho e reconhece logo o Salvador Dalí como sendo dele. Imagens muito marcantes. Vou dar uma esfumada leve com papel higiênico. Aqui já uma inversão para destacar isso aqui do fundo, né? Ele escurece bem o fundo aqui, joga uma luz aqui. Só fazer essa definição aqui, mas não vou trabalhar paisagem não.
Só mesmo essa parte aqui. Lembrando, gente, que quem me acompanha também no YouTube, as lives de quinta, nessa quinta, excepcionalmente nessa quinta, nós não teremos a live, tá? No YouTube. Vou jogar já a sombra projetada desse relógio. Olha só, bem escuro aqui em volta. Outra coisa também é um toque aqui, uma dica para desenvolver habilidade no desenho, é deixar o papel quietinho, deixa o papel parado. Não fica mudando o papel de posição para facilitar o traço, não. Deixa ele parado, a sua mão, isso vai forçar que a sua mão faça o movimento. Sua mão, o braço, né? Todo o seu braço, isso é que tem que fazer o movimento e não o papel. Isso eu chamo de papel gira-gira. É um erro do iniciante ficar fazendo isso, até porque tira também a sua conexão mental com a imagem, com o desenho que você está fazendo, a imagem mental com a imagem projetada no papel. Então deixa o papel parado, né? Além de você se conectar melhor à imagem que você está realizando, isso vai fazer com que desenvolva mais habilidade. Você vai desenvolvendo a habilidade. Isso é uma dica importante aí de desenho, para você evoluir no desenho. E um relógio, né? Como que a ideia de um simples relógio se transformou numa imagem tão impactante, né, da arte do século XX. Essa mistura do relógio com o queijo camembert, segundo Dalí, se inspirou no queijo camembert. Ó, percebam que essa sombra, ela não vem aqui não, né? Ela é como se isso aqui tivesse, né, fora, desencostado aqui um pouquinho dessa parede, né? Sem contorno. A sombra vai meio que morrendo. Vamos fazer já esse pino aqui, né, do relógio. Olha só, puxa uma diagonalzinha para cá, formato meio de um diamante aqui, ó, meio triangular. Faz isso, ó, arredondado aqui. Agora, um arredondado aqui por cima. Aí a gente pode jogar uma sombra aqui e aqui. Olha como a coisa vai criando volume, né? E aí a gente faz isso, faz as separações aqui, ó. Uns gomos, puxa para cima, aqui já vai invertendo o movimento para baixo. E aí fecha para o meio. Criar agora a sombra desse pino projetado, já que a luz está vindo nesse sentido, projetar a sombra do lado de cá.
Logicamente que nós vamos reforçar algumas sombras. Isso aqui é, na verdade, um mapeamento inicial e a gente vai dar um acabamento. Agora eu vou pegar o cotonete e trabalhar nessa sombra, a sombra projetada. A gente pode criar uma leve sombra aqui, bem leve. Tem que ser mais claro do que aqui. Agora, o peso da mão depende muito do papel que você está usando, também da graduação do lápis. Tá? Aqui eu estou usando um 6B, depende da maciez do lápis e depende do papel. Você tem que começar bem leve com o cotonete, né? Chegar e ir esfregando de qualquer maneira, você vai percebendo se precisa colocar mais pressão ou menos pressão. Desenho é sempre um diálogo, né, com o fazer, né? Tem outro artista que eu gosto muito do surrealismo, que é o Magritte, René Magritte, francês. O Salvador Dalí, espanhol. Dalí fez parte do movimento surrealista, mas acaba que numa época os trabalhos que eu mais gosto do Dalí são da década de 30, tá? Se vocês forem olhar os trabalhos dele, procurar na internet, inclusive esse trabalho é da década de 30, são os melhores trabalhos dele. Essa década de 30 realmente são os melhores trabalhos. Mas depois ele fez parte do movimento e tal, só que ele foi expulso do movimento. Era um grupo, né? André Breton, que era quem comandava, na verdade, esse grupo, e feito por grandes artistas e tal, mas eles começaram a levar muito para o lado político, né? E o Salvador Dalí não concordava com a posição política do grupo, que era uma posição marxista, e o Salvador Dalí não era marxista, não concordava, e ele acaba que foi expulso do grupo. E ele chegou a dar entrevista para a imprensa e perguntaram sobre a expulsão dele do grupo surrealista, e ele falou: eu sou o próprio surrealismo. E na verdade foi mesmo, ele ficou tão conhecido e tão enfim, o surrealismo tomou a cara do Salvador Dalí, e ele ficou sendo o próprio. Quando fala em surrealismo, falava em surrealismo, logo se pensava em Dalí. E a forma como ele vivia, a forma, né, uma figura excêntrica, uma figura, o seu visual, né, impactante, enquanto os artistas na época eram cabeludos e barba por fazer e tal, ele se mostrava de forma completamente diferente dos outros artistas, cabelo curto, aí deixou o famoso bigodão, mas pontudo, né, essa imagem, né? Um bigode muito certinho, cabelo muito certinho. Uma figura, né?
Agora vamos trabalhar essa moldura, aquilo que eu falei da sombra, né? A sombra no próprio objeto, a luz forte, a luz propriamente dita, a luz forte em alguns pontos e a sombra, só que deixando um anelzinho de luz, que é a luz rebatida, que ela bate aqui e volta. Então, ó, a sombra aqui, mais na parte de baixo, né? Mas deixando esse anelzinho de luz. Depois nós vamos passar o cotonete e tirar um pouco esse branco, né? Ele vai ficar acinzentado. Então nós vamos fazendo a gradação tonal, já que a gente está usando só o grafite, não estamos usando cor, né? Então são tonalidades de cinza. Salvador Dalí, depois da morte da Gala, né, da esposa dele, ficou muito baqueado realmente, e extremamente. Ela foi uma pessoa muito importante para ele. E aí houve o incêndio no castelo dele e depois ali realmente ele foi definhando e morreu. Nasceu em 1904 e faleceu em 1989. Extremamente bem sucedido na carreira, né? Ficou muito famoso em vida, porque a gente tem esse mito, né, do artista só ganha dinheiro, só fica rico depois de morto. A obra só fica conhecida. Isso eu chamo de síndrome da orelha de Van Gogh, né? Síndrome da orelha de Van Gogh, que é a gente achar que que todo artista, né, é o louco, isolado, né, que não tem sucesso, que só fica famoso depois de morto, que é o que aconteceu próximo disso, né, com Van Gogh. Van Gogh, na verdade, não foi um louco varrido, como as pessoas pensam. Ele tinha tudo leva a crer que ele fosse esquizofrênico, mas na maior parte do tempo ele estava normal. Ele tinha momentos realmente tinha crises, ele teve algumas crises realmente, mas um sujeito extremamente inteligente, realmente difícil, um temperamento complicado, mas, enfim, mas não teve sucesso em vida, né? Sucesso financeiro. Então a gente acha que todo artista é assim, e na verdade não é, né? Na mesma época de Salvador Dalí, por exemplo, Picasso, né? Esse grande, um ícone também da arte moderna, ganhou muito dinheiro, né, em vida, ganhou muito dinheiro. Falei aqui na live também no início sobre a comparação do expressionismo com o impressionismo, citei o Monet. Monet também foi extremamente bem sucedido, ganhou muito dinheiro, morreu milionário com a sua arte. Então é possível você viver de arte, é possível ganhar dinheiro, é possível ser reconhecido em vida. Não é que claro que é uma profissão difícil, como existem tantas outras profissões que também são, mas a arte, antes de mais nada, é uma forma de dar sentido ao mundo, é uma forma de você se expressar, é uma forma realmente, é uma paixão, né? Não é à toa que os filósofos citam tanto a arte e realmente usam a arte para explicar muitas coisas da vida, da época, do mundo, né? O Salvador Dalí, por exemplo, foi beber na fonte do Freud, ele e os surrealistas, né? O surrealismo, enfim, porque nessa época havia sido criada a psicanálise pelo Freud, e aí nasce o surrealismo, quer dizer, os artistas conectados com seu tempo. E aí surge esse interesse pelo subconsciente, pelo irracional, entre aspas, imagens irracionais que à primeira vista não tem sentido, e a gente começa a buscar sentido para essas imagens. Qual o significado desse relógio mole? Isso nos faz pensar, nos faz viajar.
Deixa eu ver aqui, comentário. Dininha, também não concordo com o viés político explícito na arte. Exato, Dininha, também. Eu vejo muitos artistas falando a arte, antes de mais nada, é política. E não é, né? A arte não é política. A arte também pode ser, né, uma parte dela. Mas a arte, antes de mais nada, ela é transcendência, né? Ela é espiritual, ela tem um sentido muito mais amplo e muito mais sublime do que a política. Não que política tenha uma natureza ruim, enfim, mas a arte está muito acima disso, né? A arte é muito mais amplo. Deixa eu ver. Dininha, amo ainda mais Salvador Dalí depois desse fato. E ele tinha razão, ele era o próprio surrealismo. Exato, Dininha. Exato. Tiago Campos, que massa esse desenho. Valeu, Tiago. Bom, deixa eu voltar aqui. Bebel, lindo. Valeu, Bebel. Rosilene, perfeito. Obrigado. Vamos lá, vamos continuar. Valeu, Rosilene. Agora vamos marcar aqui. Peraí, deixa eu dar uma esfumada primeiro. Vou virar o cotonete. Ó, deixando a parte de cá mais branquinha, né, da moldura, e dando uma esfumada na parte de cá, de dentro, mas sem perder completamente o anel. Isso vai dando volume. Notem a simplicidade do processo, mas também o realismo que a gente consegue. E uma forma inusitada, né? Uma imagem inusitada. Ó, a sombra também da moldura projetada para dentro aqui do relógio. Vou mostrar de perto. Olha só. A sombra projetada aqui. Vamos lá. Uma imagem surreal. Genival está dizendo que a arte é uma forma do artista expressar seus sentimentos. E você está de parabéns, professor. Valeu, Genival. Obrigado. E não só uma forma do artista expressar seus sentimentos, mas do artista expressar o tempo, né? O tempo em que a gente vive. Isso é importante da gente pensar também, né? O artista ele não expressa só o sentimento, mas o sentimento do tempo, né? O tempo em que ele vive. Isso é muito bacana. Por isso os estilos, né? Bom, vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar o ponteiro. Aqui, no centro onde passa essa diagonal. Agora puxa aqui para baixo. E aí quando chegar mais ou menos, né, passou um pouquinho dessa direção aqui, faz isso. Uma bolinha e aí puxa um biquinho. Aí vamos aumentando aos poucos, que é para não passar do ponto e ter que apagar. A gente começa com ele mais fino e depois vai adensando, vai ajustando a forma. Agora o outro ponteiro maior. Olha só, seria muito mais fácil eu virar o papel e puxar, né? Muito mais cômodo o traço. Mas vamos forçar a habilidade. Colocar aqui, deixa o papel parado. Isso vai forçando, fazendo com que a gente desenvolva a habilidade. Ó, não vai apontar aqui para o centro, para cá. Ele é para baixo, olha só. Então esse ponteiro maior do que o outro.
Tô sentindo aí que o pessoal gosta do Dalí, hein? Deixa eu ver. Santos Rafael. Logicamente Dalí. Não. E logicamente Dalí deixa imagens de que o tempo escorre aos nossos olhos. Um desafio para aproveitá-lo ao máximo, uma leitura das obras. Que bacana, bacana, Santos. Rafael Santos. Perfeita a sua leitura dessa imagem. Muito bacana. É uma imagem aberta, né? Ela te deixa realmente pensar sobre ela. Agora, olha como vai criar um volume, já que a luz está vindo aqui, vai projetar a sombra. A sombra tem que ser mais fraquinha do que o ponteiro, né? O ponteiro eu apertei mais, o grafite. Agora, bem suave, de forma bem suave, uma certa distância aqui, que aí ele parece suspenso, né? Ele não está encostado. E aí como ganha volume quando a gente coloca essa sombra. E a mesma coisa esse de baixo. Ó, uma certa distância para o ponteiro parecer suspenso. E a luz está vindo nessa direção, então a sombra, né, extravasa aqui, ó, o limite do ponteiro. A sombra é maior. Eu vou criar já essa mosca, mas antes disso, vamos colocar a numeração. Vou começar pelo 7. O 7 aqui. Então a gente começa a detalhar, o desenho vai ganhando muito, né? O 6 aqui. Vocês podem sugerir também algum artista para a gente fazer algum estudo com dicas fáceis, dicas simples, né? Dicas simples para a evolução do desenho, mesmo quem esteja começando do zero. Olha só, o 5, um pouco acima do 7, sempre comparar, né, as direções. Então o 5 aqui está acima, um pouco desalinhado aqui em relação ao 7. O 4, vocês podem sugerir, se quiserem que eu faça outro desenho partindo do Salvador Dalí, numa próxima live também a gente pode fazer. Três já pega aqui em cima, deitadinho. O 2, deitado. Um. Doze. Aí já está bem próximo. Porque aqui foi distanciando, porque ele vai derretendo, né? Relógio mole, relógio derretido. Vamos colocar aqui a mosca. Olha. Então, a cabeça dela por aqui. Ó, faz uma bolinha. Agora os olhos. Aí vai crescendo, ó. Um olho aqui e o outro assim.
puxar um biquinho aqui para baixo. Agora o corpo, deixa eu ver de perto. Em direção ao 2. E a asa meio que transparente. Agora as patas e depois a sombra. A sombra que vai dar realmente o volume. Uma perninha sai para cá. A outra aqui. E agora, ó, a sombra projetada para o lado de cá. Partindo da boca dela aqui, ela está encostada, a cabeça encostada aqui no relógio. Agora vamos fazer aqueles risquinhos entre a numeração. Estou vendo se tem... Porque a imagem não é muito lógica, na verdade não é lógica, né? O nome desse trabalho é A Persistência da Memória. São 5 risquinhos. Aqui que a parte mais iluminada quase não aparece. Mais fraquinho. Aqui já vai sumindo. Já está escondido aqui atrás. Agora eu vou dar mais uma esfumada e depois fazer essas luzes mais fortes, né? Então eu tenho que jogar um acinzentado para depois abrir com a borracha aquela luz mais forte. Vamos lá, vou pegar a caneta monozero, caneta borracha, e abrir essas luzes. Olha só como é que ganha esses toques de luz, como é que ganha volume. Deixar levemente marcada o traço, eu acho interessante, como uma situação meio de esboço. E eu não vou fazer o restante da paisagem, só mesmo essa. Uma outra questão de perspectiva é que essa área aqui deve ser mais larga do que essa. Tudo que diminui, tudo que afasta diminui, né? Então essa linha aqui no caso, mais largo do que aqui, vai diminuindo. Essa diagonal vai se abrindo, ou vai se fechando para o fundo, como se fosse existe um ponto de fuga. Em algum momento, essas linhas vão se convergir. Isso é um princípio da perspectiva. Perspectiva linear. Existe também a perspectiva aérea ou atmosférica. Uma imagem interessante, né?
surrealismo, aí o relógio mole ou o relógio derretido do Salvador Dalí, né? Que é a referência que a gente usou, a persistência da memória. Deixa eu ver aqui. Cláudio, está tudo em perspectiva? Não, na verdade é uma coisa meio ilógica, não tem uma... Está em perspectiva, tá vendo? Aqui atrás, ela aponta para o fundo, mas assim, ele não segue uma perspectiva tão certinha, embora a pintura seja bem precisa, né? Sem aquela coisa da imagem se perdendo, ele é muito definido, né? Claro que tem alguns momentos que ele funde a figura aqui, isso aqui parece um próprio autorretrato do Dalí, né? Parece o rosto dele, lembra alguma coisa, né? Mas a imagem aqui ela se funde, se cria um mistério, mas ao mesmo tempo ela é muito definida. É bem interessante essa definição num clima de sonho, né? Numa imagem que parece uma coisa meio realmente de sonho, né? do inconsciente ou do subconsciente. Geiner, valeu Geiner. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, é isso. É isso, um desenho bem simples, mas ao mesmo tempo bem marcante, né? Bem impactante. Espero que tenham gostado aí de conhecer um pouquinho mais do Dalí. Vale a pena olhar os trabalhos dele. Enfim, principalmente da década de 30. Tem muitos trabalhos do Dalí que eu pessoalmente não gosto, tá? Não acho que tenha sido um artista totalmente... quer dizer, existem... a crítica eu acho que às vezes é muito dura com o Dalí, em alguns momentos, mas ele tem realmente trabalhos importantíssimos, trabalhos belíssimos, como esse trabalho, né? Esse trabalho é muito bacana do Dalí. A persistência da memória, o trabalho da década de 30, que é a década onde ele realmente criou suas obras-primas. É isso. Valeu, gente. Valeu, Cláudios, Tiago, Pedrosa, muito bom. Valeu. Geiner, valeu. Até a próxima. Patrícia, Matias, eu amo seus desenhos. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Gente, forte abraço, então. Ok? Valeu, fiquem bem.